Olá a todos, vamos trazer hoje mais um vídeo para o nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos com a nossa reflexão para este domingo, sétimo domingo de Páscoa, o último domingo deste período. Estamos na iminência de uma nova época no calendário da Igreja, mas antes ainda refletimos sobre o tempo de espera. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E o nosso texto base para esta reflexão encontra-se no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Se você quiser obter o melhor proveito desta nossa reflexão, eu recomendo que você leia Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. Feita a leitura, agora nós prosseguimos e que Deus possa nos abençoar. Acredito que esperar normalmente não seja algo que nós nos agradamos, né? Não é algo agradável para nenhum de nós. Dificilmente alguém vai dizer assim: olha, como eu gosto de esperar. É claro que a evolução tecnológica, ela contribuiu para que muitas esperas fossem atenuadas ou até não existissem mais. Hoje, quem domina os meios eletrônicos não precisa mais ficar em uma fila para pagar uma conta, não é mesmo? Que coisa, né? Que coisa terrível que era antigamente, porque além de você ter que pagar, ainda tinha que ficar em fila. Não há dúvidas de que esta já é uma baita de uma evolução. No entanto, se por um lado os meios digitais trouxeram alívio e diminuíram o tempo da espera em muitos âmbitos, por outro lado, parece ter trazido uma ansiedade maior, diminuído a nossa paciência, nos tornado reféns de sistemas que não estão imunes a falhas. As gerações ou a geração que veio pós-internet e smartphones parece ser uma geração muito menos tolerante com a espera. Já nasceram habituados a terem tudo aquilo que desejavam ao alcance de um único clique. Mas quando nós lidamos com a vida real, nós sabemos que esperar é algo inescapável. E a espera pode ser de muitos tipos. Uma mãe vai precisar esperar por muitas semanas, 9 meses, para dar à luz. Alguém espera por um resultado de uma prova ou de uma seleção de trabalho e é natural que fique ansioso com essa espera. Esperamos muitas vezes receber uma notícia boa de alguém que está distante de nós, de alguém que está hospitalizado. Alguém muitas vezes está à espera da sua aposentadoria. Enfim, ao longo da vida, esperamos por muitas coisas. Neste exato momento do ano da igreja, o tema da espera, ele é muito pertinente, porque nós estamos entre a Ascensão, que foi celebrada na última quinta-feira, e o dia de Pentecostes, que será celebrado no próximo domingo. E era exatamente a espera que os apóstolos se encontravam entre esses dias, o dia da subida de Jesus aos céus, o dia da descida do Espírito Santo. E ainda que estejamos vivendo esperas distintas, e a nossa espera então seja por motivos diferentes, vale a pena nós analisarmos essa espera dos apóstolos. Como eles agiram? Que lições podemos extrair da espera deles? E tendo como base, portanto, o texto que foi lido de Atos
capítulo 1, versículos 12 a 26. Aqueles que acompanharam o estudo devocional enviado na última quinta-feira e já possuem o conhecimento da palavra de antemão, sabem que logo no início do capítulo 1, a atmosfera que envolve os apóstolos é uma atmosfera meio agridoce. Ela tem um lado meio amargo, tem um lado meio doce. Por um lado, eles tinham motivos para louvarem a Deus e serem gratos por tudo aquilo que haviam testemunhado nos últimos 40, 50 dias, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seus últimos ensinamentos, a instituição da ceia, sua prisão, condenação e morte em nosso favor, em nosso lugar, sua ressurreição e suas aparições pós-ressurreição. Sem falar que eles testemunharam com seus próprios olhos eventos que poucas pessoas tiveram o privilégio de testemunhar. Ou seja, Cristo se despedindo, ascendendo aos céus de uma forma visível. E diante de tantos eventos especiais e únicos, talvez pudéssemos pensar que aqueles homens falhos e pecadores nem precisassem ter fé. Afinal, se a fé é a certeza das coisas que não se veem, e eles foram privilegiados por terem visto tudo com seus próprios olhos, não havia espaço para descrença, certo? Mais ou menos. Só podemos pensar deste modo se não observarmos com atenção o texto bíblico. E quando nos deparamos com o relato de ascensão da última quinta-feira, percebemos que após terem testemunhado tantos eventos miraculosos, os discípulos continuavam pensando que Jesus tinha vindo para resolver os seus problemas terrenos e políticos. Essa expectativa ainda movia os seus corações, ao ponto deles perguntarem a Jesus instantes antes dele ascender aos céus: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Após receberem uma resposta negativa, eis que os discípulos, de certo modo, ficam frustrados. E frustrados duplamente. Primeiro, porque Jesus não faz aquilo que eles desejavam. E segundo, porque Jesus, de fato, não estaria mais visivelmente com eles. Era chegado o momento da fé deles ser testada, e era chegado o momento da espera. Pelo que os discípulos esperavam, humanamente falando, já sabemos, mas Jesus aponta a eles um outro motivo de espera e diz que eles não ficariam sozinhos. Ele não apenas promete que estaria com eles de uma forma espiritual até a consumação dos séculos, mas que enviaria alguém para ficar com eles de forma mais próxima, a saber, o Espírito Santo. O que fazer diante dessa espera? O que fazer diante de nossas esperas? Será que há algo que podemos fazer? Existe uma receita para diminuir a nossa ansiedade, a nossa impaciência diante da espera? É possível esperarmos com mais tranquilidade? Será que podemos extrair alguma lição desse momento de espera dos apóstolos? Aqueles falhos e fracos homens escolhidos por Jesus para dar início à igreja estavam diante de um momento inteiramente novo. Após 3 agitados anos ao lado do Mestre, não havia mais quem desse um norte e uma direção confiável. O que eles poderiam fazer? Ao lermos Atos 1, 12 a 14, percebemos que havia sim algo a fazer, ou mais de uma coisa a fazer. Os discípulos tomam 2 atitudes que demonstram obediência e humildade. A primeira é descer do Monte das Oliveiras e voltar para Jerusalém.
Pode parecer assim uma atitude simplória, sem importância. Eles só voltaram para casa. Mas se observarmos o que Jesus diz pouco antes de subir aos céus, veremos que não. Quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém, aliás, eu disse voltarem para casa, grande parte deles, senão todos eles não eram de Jerusalém. E Jesus disse, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, a ordem foi expressa e direta: fiquem em Jerusalém. Não voltem para Cafarnaum. Não voltem para a região do Mar da Galileia, de onde vocês provêm. Era em Jerusalém que eles receberiam o Espírito Santo. Era em Jerusalém que a igreja seria iniciada. Era em Jerusalém que o poder de Deus se faria notório. E é assim que acontece. Portanto, diante da espera, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, seguir a Deus e obedecê-lo. Para muitos pode ser algo banal e simples, mas é exatamente isso que nós devemos fazer. E se obedecemos a Deus, nós veremos que há uma segunda ação tomada pelos discípulos e que também pode ser tomada por nós hoje e que faz grande diferença. Lá no versículo 14 nós lemos que eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Amados no Senhor, enquanto aguardam por todos os desígnios de Deus e esperam pela vinda do Espírito Santo, os apóstolos oram. Enquanto esperamos por desejos e necessidades que colocamos diante de Deus, o que nós iremos fazer? Nós também iremos orar. É claro que a oração não é algo que devemos realizar apenas diante da espera. Afinal, o apóstolo Paulo afirmou em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orar é algo que precisamos fazer sempre. É algo que precisa estar sempre em nossa pauta, como cristãos, como irmãos e irmãs na fé. É por isso que sempre quando a igreja está reunida, a igreja ora, ainda mais diante da espera. E nesse simples gesto, a fé é fortalecida e amadurecida. Na sequência, o texto nos apresenta que além de obedecer e além de orar, os apóstolos que representam a igreja nos trazem um novo ensinamento, tão simples quanto orar e obedecer. E eu estou dizendo simples, não fácil, mas tão essencial e necessário quanto. Eles analisam os acontecimentos à luz da palavra. Em uma das reuniões em que estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus, um número que nos chama a atenção, afinal era o número dos apóstolos multiplicado por 10, Pedro se levanta e toma a palavra. E é curioso que nos 40 dias em que Jesus esteve na terra, após a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos, este assunto não havia sido abordado nem por Pedro, nem por Jesus, nem por nenhum outro apóstolo. Estariam os discípulos aguardando por uma ordem de Jesus que acabou não sendo dada? Não sabemos. Possivelmente. Mas o assunto era espinhoso e provavelmente nenhum dos apóstolos queria tocar nele. Mas era necessário. Qual era a pauta da reunião? Judas. A leitura da fala de Pedro nos chama a atenção por detalhes um tanto quanto mórbidos e nada sutis. Mas após falar em intestinos esparramados e campo de sangue, Pedro deixa de falar e passa a ler.
Ele toma 2 salmos em consideração, o Salmo 69 e o Salmo 109, e diz que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. O que aprendemos aqui, amados no Senhor, é que além de obedecer, além de orar, enquanto espera, a igreja não deve seguir seus próprios desejos e preceitos, mas tomar a palavra de Deus e confiar nela. Enquanto espera, a igreja não confia em si mesma, mas na palavra. O assunto que eles tratavam era um assunto para lá de complicado. Sucessão nunca foi algo tranquilo para nós, seres humanos. Por conta de sucessão, famílias e reinos já desmoronaram. E talvez houvesse um embate entre os discípulos e até uma ruptura. Afinal, alguns discípulos poderiam dizer que era necessário substituir Judas, enquanto outros poderiam advogar que apenas aqueles 11 remanescentes haviam sido escolhidos por Jesus. Pode parecer um detalhe pequeno e sem importância, mas este simples desentendimento poderia desencadear um cisma, uma divisão na igreja logo em seu início. No entanto, a palavra afastou qualquer possibilidade de que isso acontecesse. Enquanto esperamos, precisamos confiar na palavra e com ela estaremos muito mais seguros. Até aqui, tudo muito belo. Aprendemos com os discípulos que na espera precisamos obedecer a Deus, precisamos falar com Deus em oração, precisamos confiar na palavra de Deus. Que maravilha! E desse modo vemos que os discípulos não confiavam em si mesmos, mas em Deus. E de modo semelhante podemos e devemos fazer isso em nossa espera, pois assim nós não estaremos confiando em nós mesmos, mas em Deus. Ao mesmo tempo, é muito útil e valioso observarmos que na espera, a ação principal não é humana. Tudo tem seu tempo e nada é por acaso no reino de Deus. Não foi à toa que o ministério de Jesus durou 3 anos, que ele ressuscitou apenas no 3º dia, que ele apareceu para os discípulos durante 40 dias e que após 50 dias o Espírito Santo iria descer sobre eles. Cada tempo de espera parece ter sido utilizado por Deus no preparo de coisas grandiosas. Como um atleta que se prepara por muitos dias para um único jogo, para um único evento. Como os músicos que ensaiam por muito tempo, como os atores que ensaiam por muito tempo para um show, para uma peça, diante de uma única apresentação. A espera é um tempo muito útil, muito valioso, se nós soubermos encará-la da melhor forma. Pela perspectiva que não é nossa, que sempre é ansiosa, angustiada, impaciente, mas pela perspectiva de Deus. Por isso, caro irmão, cara irmã, eu afirmo a você, enquanto a igreja espera, Deus prepara. Enquanto você espera, Deus prepara. E Ele prepara de 2 formas. Em nosso texto nós vemos, primeiro, fornecendo um novo apóstolo. E o método utilizado pela escolha, ou para a escolha de um novo apóstolo, é um método que denota que eles não confiavam neles mesmos, mas em Deus. E assim Matias é eleito por sorteio. Não porque os apóstolos não quisessem assumir essa bronca, nem tampouco porque confiavam na sorte, mas porque confiavam na providência divina. A sucessão de Judas nos mostra que o plano de Deus para a sua igreja continua. 12 foram chamados por Jesus, e esse número para Deus, como vimos antes, não era um número aleatório.
A Bíblia pouco nos relata acerca de quem foi Matias. Apenas sabemos um pouco mais a respeito dele pela tradição cristã. Pela Bíblia, nós apenas sabemos que ele foi um seguidor de Cristo e um contemporâneo dos apóstolos. Mas por que nós não somos apresentados a detalhes da vida de Matias? Porque esse ponto não era importante. Em muitas oportunidades, substituições ocorrerão no reino, ocorrerão na igreja, ocorrerão em uma congregação, mas o reino continua. E aqui nós visualizamos exatamente isso. Não importa muito quem está substituindo, o que importa é que o reino continua. Mas Matias não foi escolhido apenas para preencher um buraco, uma lacuna deixada por Jesus. Havia uma missão a ser realizada. Por isso eu afirmo a vocês, enquanto a igreja espera, Deus prepara. E Ele prepara para quê? Ele prepara para a missão. Fatos indesejados como a traição e o suicídio de Judas sempre ocorrerão na história da igreja, vão continuar ocorrendo. Afinal de contas, a igreja é constituída, melhor dizendo, por seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. E se hoje, eventualmente, não serão fatos tão dramáticos e violentos como a traição e o suicídio de Judas, serão desentendimentos, rupturas, conflitos de ego e tantas outras coisas que podem nos afastar uns dos outros. No entanto, Deus jamais abandona a sua igreja. O trabalho sempre continua. Afinal, como lemos em outra passagem dita por Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quantas vezes uma discórdia ou desentendimento entre membros não causou divisão e problemas entre pessoas? E quantas vezes Deus não se utilizou de fatos como esses para iniciar um novo trabalho, uma nova igreja, uma nova congregação? Deus é soberano. A igreja e a missão são dele. Mas ele quer fazer uso de cada um de nós para cumprir com os seus intentos. E que privilégio temos de fazer parte da Igreja de Cristo e de termos a certeza do perdão e da salvação que recebemos dele. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, enquanto esperamos, coisas grandiosas estão sendo feitas por Deus e ele nos prepara para a sua missão. Que possamos aproveitar o tempo de espera que nós atravessamos do retorno de Cristo. Sabendo que não devemos esperar de braços cruzados, mas de forma ativa, orando e confiando na palavra e sabendo que devemos anunciar que Deus, Ele vem, que Cristo retornará. E que enquanto esperamos, a espera nunca ocorre em vão. Não esqueça, enquanto esperamos, Deus trabalha, Ele prepara. Ele nunca descansa, Ele jamais dorme. Ele sabe por tudo aquilo que você está esperando hoje. E Ele jamais te deixa desamparado. Confie nele, não perca a paciência. Aproveite o tempo de espera, obedecendo, orando e confiando na palavra e na providência divina. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos concluir com uma oração. Amado Pai Celestial, talvez neste momento, este irmão, esta irmã que acompanha este vídeo, esteja aguardando algo de uma forma muito ansiosa, impaciente. E tem motivos para isso, ó Deus. Não é fácil esperar. E muitas vezes esperamos por algo que precisávamos para ontem e que ainda não temos nem vislumbre.
Querido Deus, concede-nos paciência nessa espera. Concede-nos a certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor sempre nos acompanha. Afasta de nós toda a impaciência, toda a ansiedade. Ajuda-nos a perceber que o Senhor sempre está conosco e que neste momento de espera podemos crescer e amadurecer na fé, confiando em Ti, na Tua palavra, orando sempre ao Senhor, obedecendo aos Teus preceitos, sabendo que o Senhor jamais nos desampara. Querido Deus, continue agindo em nossa espera. Enquanto esperamos, o Senhor nos prepara, e que assim possamos ser moldados de acordo com a Tua santa vontade e também trabalharmos para o Teu reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. É isso, querido irmão, querida irmã. Fique na paz do Senhor, fique paciente na espera, que Deus sempre te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.